Shalom! Tudo bem? Estão todos em paz? Posso fazer um vídeo? Posso postar um vídeo? Posso falar com vocês sobre mais uma contradição, suposta contradição: os gigantes. E vamos saber. Eu não podia falar tudo, não tem como. Pelo menos num vídeo só não, talvez até saia disso aqui uma série. Mas nesse vídeo você vai ver um pouco do que está escrito e daquilo que eu bato na tecla, tá? Para ter cuidado com as traduções. E por causa dessas traduções, as pessoas estão colocando textos um contra o outro para dizer que tem contradições. E dessa vez, os gigantes que sobraram. Meu Deus, os gigantes sobraram nessa guerra aí dos teóricos da conspiração, né? Vamos lá. Esse é um texto que ele perdura um bom tempo, viu? Mas é um bom tempo mesmo, Bom, gigantes antes do dilúvio e gigantes após o dilúvio. Vamos lá, vamos ler Bereshit capítulo 6. Bereshit capítulo 6 e o versículo 4, um texto famoso. Acho que eu já fiz um vídeo sobre isso, acho que não sei. Eu vou ler só o versículo 4 para a gente não entrar numa polêmica aqui do versículo 1 a 3. E se eu não fui, eu não lembro se eu fiz esse vídeo, acho que não. Vamos lá, os gigantes. Capítulo 6, versículo 4. Os gigantes estavam na terra naqueles dias. E também depois, quando conheceram estes filhos dos senhores, as filhas do homem, e lhes deram filhos. Estes foram, eu não sei como é que está na sua versão, que também tem isso, né? Estes foram os valentes que sempre houve, homens de renome. É o que está escrito na minha versão, é a versão da Sefer, da capa verde aqui, ó. A capa está toda riscada, tantas anotações. Os gigantes estavam na terra naqueles dias, e também depois, quando conheceram esses filhos dos senhores, as filhas do homem, e lhes deram filhos. Estes, os filhos, estes, se refere aos filhos, foram os valentes que sempre houve, homens de renome. Então houve o cruzamento de seres evoluídos com as filhas do homem comum, e essa genética fez com que saíssem seres desproporcionais, seres que eram muito diferentes, eram diferentes demais, né? Comparado com o restante da população. Por isso que houve problema, e aí não teve jeito, o dilúvio veio e levou para poder corrigir, senão seria um negócio muito sério, Aí vem o dilúvio, capítulo 7, vamos ler o versículo 23, porque a gente adianta aqui. E foi destruída toda a existência que havia sobre a face da terra, do homem ao animal, ao réptil e à ave das atmosferas. Foram destruídos da terra, restando somente Noé e o que havia com ele na arca. O texto é esse aqui, o texto que fala de contradição, que Noé sai e o texto está dizendo que só havia Noé. Eu já fiz uma série, eu fiz uma série sobre o dilúvio. Gente, se vocês não viram ainda, eu vou falar sério, vou tirar até o óculos para falar com vocês, sério. Se vocês não viram ainda a série que eu fiz, a série de vídeos que eu fiz nesse canal aqui sobre o dilúvio, você pode, eu autorizo, estou autorizado, para o vídeo, vai lá, assista, não assista hoje não, amanhã você assiste, a não ser que hora você está vendo esse vídeo, amanhã você assiste, porque são 5 ou 6 vídeos sobre o dilúvio, 5 ou 7 vídeos, alguma coisa desse tipo. Então você vai precisar de algum tempo, veja tudo sobre o dilúvio, tá? Ali eu largo tudo sobre o dilúvio ali. Então vai lá, assiste, porque senão você vai assistir esse vídeo aqui
é um vídeo falando sobre a contradição dos gigantes. Aí chega nesse texto aqui, foi destruída toda a existência que havia sobre a face da Terra. Você que está lendo em português, você vai ler aqui terra no sentido planeta. A terra, a palavra Adamaia, a palavra Eretz, às vezes é usada no mesmo versículo, tá? Mas lá, eu dou só uma pincelada, lá eu expliquei que para eles que estão saindo da arca, o mundo deles era aquele. Então quem escreveu certo, acabou o mundo, acabou o planeta, acabou tudo, porque o mundo deles era aquilo ali. Quando eles saíram da arca não tinha ninguém, então acabou tudo. Então é lógico que quem está lá na época, você quer ler a escritura com a visão de brasileiro. Não, né? Você quer ler a escritura com a visão, não existe. Então, eles saíram da arca e não tinha ninguém. Não tinha ninguém lá, naquela região lá. Mas tudo bem. Lembre-se que houve um cruzamento, né? Tá, beleza. Aí tem outra região. O dilúvio não foi no planeta todo. Quem coloca esse negócio de contradição, eu acho que a pessoa está achando que o dilúvio foi no planeta todo. O dilúvio não foi no planeta todo. Eu explico bem lá, foi na região. Tá? O Eterno não é injusto. Houve um problema no Oriente Médio e ele causa um dilúvio no planeta todo. Não tem nem sentido. Não tem nem sentido, né? Mas vamos lá, tem um texto aqui que é o dito cujo, é um texto, Números. Já expliquei aqui que para mim Números não é Torá, mas mesmo assim eu vou pegar um texto da Torá para poder mostrar para vocês uma coisa equivalente, aí vocês vão ver o que eu estou falando. Números capítulo 13, versículo 33, e ali vimos gente forte, na minha tradução aqui, na sua tradução deve estar gigantes, né? E ali vimos gigantes, os filhos de gigantes, porque se a pessoa traduzir aqui, de forma fiel, eu vou pegar aqui hebraico, só para vocês terem uma ideia. Números 13 e 33. Vamos lá, já que estamos trabalhando aqui, vamos pegar. 13 e 33. Em português. E vou ler como está aqui. E ali vimos gente forte. Os filhos gigantes de gente forte. E nos consideramos a nossos olhos como gafanhotos, e assim éramos aos seus olhos. Então, grave isso aí. Gente forte. Os filhos gigantes de gente forte. Na sua versão. E ali vimos gigantes. Os filhos de gigantes. Ou de gente forte. Então o tradutor espertamente traduziu de maneira diversificada e você fica sem saber o que está escrito aí. Em hebraico, Vesham Rainu, eu vou ler devagar um pouquinho. Vesham Rainu et ha-Nefilim. Vamos lá. Nefilim. Vesham e ali, Rainu, vimos, et ha-Nefilim. E ali vimos, aqui está gente forte, aqui está Nefilim. Nefilim não é gigantes, foi traduzido. Nefilim é os que ficaram para trás, vem da palavra Nafal. Hoje é cair, por isso que tem os anjos caídos, tal. A palavra Nafal originalmente significava os que ficaram para trás. Isso aí é um bolo terrível. Vamos lá. Nefilim. Vexamraino et Hanefilim Benei Anak. Aí eu vou precisar mostrar um texto semelhante a esse em Devarim. Você vai entender a questão de Anak aqui. Vimos ali gente forte, os filhos de gigantes. Aqui os filhos gigantes. A tradução aqui. Na sua tradução provavelmente é assim. Mas aqui não é gigantes. Anak é o nome de uma pessoa. Não é gigante não. Anak era um cara que tinha lá. Eu vou mostrar lá em Devarim. Depois eu volto lá. Anak min ha-Nefilim. Anak de gente forte. Lembra lá os Nefilim? Tiveram as mulheres, possuíram as mulheres, tiveram genética diferenciada. Então, se tem genética diferenciada,
Por que você acha que eles apareceram aqui? Aqui é números, aqui é número. Foi escrito lá na época de Josias. Ele está relembrando, tá? Então a questão não é que é contradição, a questão é que você coloca números como se fosse da época de Moshe. É aí que está o problema. O número não é da época de Moshe. O número lá da época, lá eu já estou cansado de falar isso aqui várias vezes. Nos últimos 4 vídeos eu tenho falado isso. Então a pessoa que colocou isso aqui como contradição está achando que é da época de Moshe. Não, é um livro que está lá perto da época de Josias. E a pessoa que escreveu lá está tentando relembrar o que aconteceu. Então ele vai usar os mesmos termos. Entendeu? E gente forte. E nos consideramos a nossa... Tá, beleza. Agora eu vou mostrar essa questão de Anak aqui em Devarim. Vamos lá? Devarim capítulo 1. Vou mostrar aqui. Porque se eu não mostrar esse texto, Devarim é bom porque eu acho que não tem nenhuma versão de Devarim, a não ser que tenha na sua. 1:28. Devarim 1:28. Em português. Para onde nós estamos subindo? Nossos irmãos fizeram com que se derretesse nosso coração, dizendo: o povo é maior e mais forte do que nós, as cidades são grandes e fortificadas até as atmosferas, e também vimos ali filhos de gigantes. Aqui da minha versão, filhos de gigantes. Aí eu vou para lá. Vamos ver se é Nefilim? 1:28. Porque é o mesmo texto, só um está recobrando a época. Anarnolim arreino remassu et levaveno lemore. Amgadol, povo é grande. Amgadol, vegrame mimeno, arim gedolot, vubet surot bashamai, vegame bene anakim. Os filhos de Anak. Eram pessoas gigantes no sentido de pessoas de renome, eram gente forte. Eles foram para lá. Aqui Devarim, eu vou me pegar mais em Devarim porque é um texto mais fidedigno à época. Eles mandaram os espias. E vou ter que contar um dado aqui que vocês não sabem. Eles mandaram os espias e os espias voltaram dizendo: rapaz, não vai dar pra gente não, porque do jeito que nós vimos eles, nós éramos gafanhotos. Éramos como gafanhotos. Então aí deu-se a ideia de gigantes. Gente, a raça adâmica, os seres adâmicos, na sua maior parte, os humanos, os homens normais, tinham em média 1,60 m a 1,80 m. 1,60 m a 1,80 m. Eu tenho 1,74 m. Eu tenho 1,74 m, eu estou no meio do caminho. 1,60 m a 1,80 m, tenho 74, estou no meio do caminho mais ou menos. Então eu sou alto. Mas para uma pessoa de 1,60 m, eu sou muito alto. Isso eu estou falando dos adâmicos. Aí é que dá boa. Falando dos adâmicos. Os gregos. Posso falar isso aqui no YouTube? Rapaz. Os gregos da época, os gregos da época, não sei se hoje é assim, os gregos da época, os homens comuns tinham 2 metros. Os homens comuns tinham cerca de 2 metros. Eles tinham uma cultura de cultivar o próprio corpo. Até hoje você vê imagens lá, todos cultuando o começo, cultuam o corpo. Então eles treinam desde novo, eles desenvolvem o corpo de tal maneira que os homens comuns têm 1,80 m a 2 metros. Agora coloque na sua cabeça os guerreiros, qual a altura dos guerreiros. Se esses eram os homens comuns, qual era a altura dos guerreiros? Percebeu? Então é porque as pessoas querem algo fantástico. Não tem nada de fantástico. Para quem tem 1,60 m, ver um homem de 2,30 m, 2,40 m, 2,50 m é um gigante. É só isso o texto. Eles foram lá e viram os gregos
Os gregos são extremamente altos até hoje. Até hoje os gregos são altos. Você percebe, pelo menos aqui em Salvador, eu percebia rapidamente que era descendente de grego. Uma vez eu vi uma mulher que eu fiquei assim, meu Deus, é inacreditável a altura daquela mulher. Muito provavelmente era uma grega. Quem conhece aqui a Praça da Sé, ali cheio, a mulher, todo mundo estava olhando para ela, mas se destacava no meio de todo mundo, era altona, incrivelmente alta. Os gregos têm esse costume, eles estão lidando aqui com os gregos, Cirone, etc. Tal. Eles viram lá os Grefaim, você vai ver na escritura, Grefaim são os gregos. Por isso que foi ordenado, faze-lhe guerra, em Devarim capítulo 2 ou 3, faze-lhe guerra. Passaram por Edom, não moleste. Passaram por Moab, não moleste. Passaram por Moab, Edom e o outro, não moleste. Quando viram os gregos, foi dito, faz-lhe guerra. Esses são gigantes. Esses homens são gigantes. Mas não é uma necessidade de ficar gigante no sentido... Não, agora raciocine comigo. Os gregos não são do Oriente Médio. Então, já que o dilúvio foi feito no Oriente Médio, então é facilmente entendível encontrar mais tarde gigantes. Uma vez que os gigantes, entre aspas, os gregos, não são do Oriente Médio. Então, dilúvio lá em Noé, houveram gigantes. Que gigantes eram? Está lá escrito. Fizeram cruzamento entre os seres evoluídos e as mulheres. E aí eram os gigantes de renome, pessoas de renome. Aí veio o dilúvio, bufo. Aí mais tarde eles encontram os gregos. De onde vieram os gregos? Da Europa. Os gregos não são do Oriente Médio. Então são gigantes de duas regiões absolutamente diferentes. Então não há contradição. O que acontece é que as pessoas que estão lendo a escritura acham que tudo é a mesma coisa, tudo na mesma região. Não, são de regiões diferentes. Os gregos vieram muito tempo depois fazer comércio com os cananeus, que eram experts em comércio também, navegação, e fundiram as culturas. E eles começaram a viver entre os cananeus. E aí o povo, quando vai lá com Moshe, encontra eles. Simples assim, eles vieram da Grécia. Entendeu? Então não há contradição. Gigantes, claro que aqui eu mostrei 1 ou 2 versículos, mas toda vez que você vê a palavra gigante, veja, se você souber ler, veja se em hebraico é Anak ou Naphali. Não vai aparecer muito o termo Naphali lá na frente, não vai aparecer. Vai aparecer mesmo mais Anak. O termo Anak vai significar mais tarde gigante. É a mesma coisa de Adoni, que significava uma coisa só para o eterno, e hoje Adoni é qualquer homem. Mesma coisa de Ish, que era só para o primeiro ser Adão, que hoje é qualquer homem. Então as palavras mudam o significado ao longo dos tempos. E a pessoa que não sabe ler hebraico, está se baseando pelo português, aí vai ver gigante lá, gigante aqui, vai ver gigante até onde não deve. Vai ver gigante em tudo quanto é lugar. Daqui a pouco tem um gigante lá na época de Jonas. E a pessoa está vendo em português, está vendo tudo como gigante. Não. Tem gigantes, filhos, resultados, híbrido, que hoje é chamado híbrido. Híbrido, tá, aquele ali do dilúvio, beleza. E tem gigantes que vieram da Grécia. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Então, aquele povo de 1,60 m, vê um cara de 2,20 m, ele vai chamar de gigante. Assim como chamaríamos. Hoje é até mais comum, né? Eu vi um cara lá, gigante. Não quer dizer que ele tinha 3 metros, não. Para com essa bobagem. Gigante aos meus olhos. Ele diz aqui o texto, aos nossos olhos eram como gigantes. Você não prestou atenção nisso, não? Foi em Números. Mas deixa eu ver se aqui também... Devarim não fala isso, não usa esse termo não, mas lá no que a gente viu lá, Números, capítulo 13, vai dizer isso. Vai dizer isso. Observe o termo que ele usa. Aqui, 13:33. E ali vimos gente forte, os filhos de gigantes, gente forte. Nos consideramos a nossos olhos como gafanhotos. Eles se consideravam assim. E assim éramos aos seus olhos.
Aos olhos deles, éramos como gafanhotos. E nós nos consideramos também como gafanhotos. Nós somos como gafanhotos. Não quer dizer que eles eram extremamente grandes. Eles se consideravam como gafanhotos na frente daqueles homens. O texto é bem claro. Então não há contradição. Não há contradição. Primeiro, o texto de Números não é da época de Moshe. Segundo, existem gregos ou existem gigantes até hoje. Porque depende do ponto de vista. Então, tá? Quando se fala gigantes em Breshit, não é a mesma coisa que gigantes em Números. Nada a ver uma coisa com a outra. Não é a mesma coisa de gigantes em Devarim. São coisas diferentes, são elementos diferentes, são pessoas diferentes, são regiões diferentes, vieram de lugares diferentes, são situações diferentes. É como eu falei no Vida 2, as pessoas nem se dão ao luxo de estudar. Né? Eu estou pegando isso aqui para mostrar para vocês que não há essa contradição. Essas contradições não tem sentido nenhum, tá bom? Existem algumas coisas estranhas sim na escritura, mas não são essas. Beleza? Estamos combinados? Resolvido a questão? Se tiver alguma dúvida, coloca nos comentários. Agora, não deixe uma dúvida que você não pode ter. Se vai se inscrever ou não. Não, se inscreva. Se inscreva, assista outros vídeos. Assista séries sobre Shabbat, séries sobre dilúvio, séries sobre oração. Tem vídeos soltos aqui, tem séries à vontade para todo mundo se deliciar. Tá? Deixa o seu like. Não tenha essa dúvida. Não tenha dúvida se vai comentar ou não. Comente. Shalom. Odiei o vídeo. Shalom. Amei o vídeo. Shalom. Tudo é comentário, tá? Tudo isso conta, tudo é importante para o canal. E compartilhe, para que outras pessoas tirem da cabeça essa dúvida sobre gigantes. Porque um termo é um termo, outro termo é outro termo. Na fala é uma coisa, Anak é outra. Anak tinha um sentido do filho daquele homem que era um homem de renome e depois passou a referir-se como gigantes. Tem várias palavras em hebraico que aconteceram isso, como acontece em qualquer idioma. Isso não é só do hebraico não, tá bom? Muito obrigado pela sua visualização. Nos veremos no próximo vídeo. Shalom.